7. Mulheres submissas. Muitos têm debatido de onde vem o poder cativante da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Talvez seja o sorriso misterioso da mulher, ou a possibilidade de que ela saiba algo que nós não sabemos. Da Vinci ficou famoso pela sua inovação de técnicas artísticas na Mona Lisa, especialmente pelo uso suave de cores e sombras, criando esse efeito misterioso, uma aura em volta da figura. Quando Deus quis nos instruir sobre relacionamentos saudáveis no lar, começou com o retrato de uma mulher cujo valor é inestimável. Nela a vida de Cristo se manifesta, superando suas tendências naturais pela obra sobrenatural da graça. Essa mulher possui uma aura também, criada pelo uso suave do espírito de pinceladas que traçam a imagem de Cristo em seu caráter. Os textos bíblicos que revelam essa pintura são unânimes na descrição dessa mulher. Ela tem um espírito manso e tranquilo, um coração submisso. Se existe uma palavra politicamente incorreta na sociologia da família hoje, é a palavra submissão. A polêmica normalmente inclui debate entre dois extremos igualmente desequilibrados. Alguns erram ao lado do feminismo radical, clamando por uma libertação generalizada da opressão feminina. Outros erram por um neomachismo, que justifica um domínio masculino que também não encontra respaldo nas Escrituras. Como sempre, precisamos voltar à palavra de Deus para um equilíbrio que permite que Deus tenha a última palavra. Existem 4 textos bíblicos do Novo Testamento que identificam esse papel da mulher no lar: Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 13, 18, Tito 2, 3 a 5, 1 Pedro 3, 1, 6. Neste estudo, queremos focar a atenção em 2 deles, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Efésios 5, 21 a 24. Esposas, sede submissas aos próprios maridos como convém no Senhor. Colossenses 3 e 18. Para seguir as pinceladas do artista divino, primeiro vamos limpar a tela de preconceitos e equívocos, descobrindo o que a submissão da mulher não significa. Depois examinaremos a pintura bíblica do retrato dessa mulher valiosa. O que a submissão não significa. 1. A submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios 5 e 21 deixa claro que, como fruto da plenitude do Espírito em nossas vidas, Efésios 5 e 18, todos nós temos uma responsabilidade de submissão mútua, sujeitando-os uns aos outros. Todos nós vivemos debaixo de autoridade. O Espírito de Deus produz um alinhamento sentido literal do verbo grego traduzido sujeitar-se no corpo de Cristo, e especialmente na família, por meio de autoridades em nossas vidas a quem nos submetemos. Assim como os vários anéis de uma dobradiça precisam ser encaixados para que uma porta abra e feche sem chiar, esposas, maridos, pais e filhos precisam submeter-se a Deus e uns aos outros no desempenho de seus respectivos papéis no lar. Afirmar que submissão é uma maldição exclusiva da mulher ignora o ensino bíblico claro sobre o assunto. Todos nós somos chamados a nos submeter em múltiplas esferas da nossa vida. Todos a Deus. Tiago 4 e 7, Hebreus 12 e 9, cidadãos ao governo, Romanos 13, 1 e 5, 1 Pedro 2 e 13, Tito 3 e 1, ovelhas aos pastores, Hebreus 13 e 17, 1 Coríntios 16 e 16, jovens para os mais velhos, 1 Pedro 5 e 5, esposas aos maridos, Efésios 5 e 22, Colossenses 13 e 18, filhos aos pais, Efésios 6. 1 a 3, Colossenses 13 e 20. Nas Escrituras, submissão é o sabor do cristianismo, enquanto insubmissão cheira a inferno. Jesus é o maior exemplo de submissão à vontade do Pai, enquanto Satanás é o campeão mundial de rebeldia. Em Cristo, relacionamentos outrora desalinhados são novamente estruturados. 2. A submissão não significa que a mulher é inferior. Alguns, infelizmente, têm interpretado o ensino bíblico sobre submissão como se significasse a inferioridade da mulher. No entanto, submissão feminina é, acima de tudo, uma questão funcional, não essencial. Como já vimos nos primeiros capítulos, Deus criou o homem e a mulher à imagem dele, Gênesis 1 e 27. Criou a mulher justamente para socorrer o homem e complementá-lo no que ele era fraco, Gênesis 2. 15 a 18, veja Gálatas 3 e 28. Na própria Bíblia encontramos mulheres mais corajosas do que homens, Débora x Baraque. Outras aparentemente mais capazes como comunicadoras da palavra do que seus maridos, Priscila x Áquila, e mais comprometidas com Jesus, Maria.
Marta e outras mulheres os apóstolos na crucificação e ressurreição de Jesus. Keller e Keller descrevem a beleza e dignidade dessa hierarquia funcional da Trindade que é refletida no desempenho dos papéis do casal no casamento. O filho se sujeita ao pai e assume o papel subordinado. O pai aceita esse presente, mas depois exalta o filho à posição mais elevada. Cada um deseja exaltar o outro, cada um deseja agradar o outro. O filho se sujeita à liderança do pai com atitude desprendida, alegre e voluntária. O filho assume o papel subordinado e, nesse movimento, mostra grandeza, não fraqueza. Isso anula diferenças funcionais e práticas no bom andamento do lar? Não. Em sua infinita graça, Deus designou um membro do lar como líder, protetor e provedor, e outro como sua companheira, amiga e complemento, assim evitando muito conflito e atrito na família. 3. A submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. Alguns homens falam como se todas as mulheres fossem subservientes a eles e tentam usar a Bíblia para defender sua postura. Porém, o texto bíblico é unânime e claro ao declarar não menos de 4 vezes que a submissão é da esposa ao seu próprio marido. Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1, Efésios 5:22, Tito 2:2-5. O jovem namorado não tem direito nem razão em exigir submissão da parte de sua namorada, assim como um homem não tem autoridade sobre a esposa de outro. A ênfase do texto é submissão no contexto do lar. Outros textos em que a igreja local é considerada uma família lidam com linhas de autoridade e ensino no contexto da igreja, por exemplo, 1 Timóteo 2:11-15. Contudo, nada na palavra justifica uma aplicação de submissão feminina ao contexto político, empresarial ou social. Tomemos cuidado para falar o que a palavra fala, não mais nem menos. 4. A submissão não implica em autonomia masculina no lar. Submissão no lar não significa que o homem toma todas as decisões independentemente de qualquer consulta, palpite ou opinião dos outros membros do lar. A razão pela criação da mulher foi justamente a necessidade que o homem tinha, e tem de alguém ao seu lado como companheira, amiga, complemento e socorro. Os cônjuges são como talhadeiras nas mãos do Espírito Santo, que ele usa para esculpir a imagem de Cristo em nós. Provérbios 27:17, 2 Coríntios 13:18. Deus nos fez interdependentes e não independentes um do outro, no Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11:10-11, para refletir e compartilhar. Das 4 áreas que descrevem o que a submissão feminina não é, qual ou quais mais têm influenciado sua vida e perspectiva sobre o papel da mulher no lar? Como as 2 ilustrações citadas, a dobradiça e a submissão de Jesus ao Pai, nos ajudam a entender o que submissão bíblica é e não é. O que a submissão significa? Então, o que significa submissão feminina? Vamos apreciar com calma o retrato que o grande artista pintou com cores suaves e sombras sutis. Ele usa pelo menos 5 toques de pincel no retrato da mulher valiosa, cada um acrescentando uma dimensão fantástica ao nosso quadro. 1. A submissão é oferecida pela própria mulher ao marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:22. O primeiro toque do artista fala diretamente às esposas. Não diz, maridos, subjugai as vossas mulheres. Submissão é algo voluntário, não no sentido de opcional, mas de que é preciso brotar do coração da mulher. É uma questão entre a mulher e Deus em primeiro lugar. Ou seja, um alinhamento vertical com Deus. Toda a discussão sobre papéis no lar parte da ordem paulina de ficar cheio do Espírito, Efésios 5:18, e habitado pela palavra, Colossenses 13:16. Os resultados da plenitude do Espírito e a habitação da palavra em Efésios e Colossenses são quase iguais, mas isso faz todo sentido, pois o Espírito de Deus é o autor da palavra de Deus que ele usa para recriar a imagem de Deus em nós. A ordem de ficar cheio, controlado pelo Espírito vem seguida por 5 gerúndios que descrevem as evidências ou resultados de alguém que realmente vive sob a influência do Espírito. São efeitos sobrenaturais que vão contra a natureza humana pecaminosa justamente nas áreas onde somos mais vulneráveis. Não podem ser fabricados pelo homem, mas são produzidos pela atuação sobrenatural do Espírito em uma vida obediente à sua palavra. Podemos resumir dizendo: se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. O lar é o lugar onde somos quem somos e onde Deus quer nos transformar de dentro para fora. 2. A submissão da esposa é uma ordem, não uma opção.
As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:22. Nada no texto bíblico dá respaldo à ideia de que submissão seja uma opção. Em termos bíblicos, é uma ordem transcultural e transtemporal, com suas raízes na própria criação. Tanto Paulo como Jesus eram extremistas em suas culturas em termos da liberdade e atenção oferecidas às mulheres. Jesus deu muito espaço para mulheres em seu ministério, a ponto de criar escândalos entre seus contemporâneos. Paulo também protegeu e elevou o status das mulheres por meio do seu ensino sobre a santidade do casamento, a preservação da dignidade sexual da mulher e sua igualdade em Cristo com o homem. Embora a submissão seja uma marca do cristianismo, em lugar nenhum do texto bíblico Deus ordena que o homem se submeta à mulher. Existe um sentido em que a submissão mútua entre marido e esposa, por exemplo, nas relações sexuais, ensinamento claro e contracultural, de 1 Coríntios 7:1-5, mas pouco tem a ver com o argumento aqui. Entendemos que Jesus, Paulo e Pedro foram radicais em suas posições contraculturais quanto à questão do papel da mulher, só não tão radicais e antibíblicos, como os defensores hoje de posições feministas estranhas às Escrituras. Se o propósito da palavra de Deus é nos dar tudo de que precisamos para uma vida piedosa, segundo Pedro 1:3, parece muito estranho afirmar que Deus simplesmente se acomodou às limitações contextuais e culturais da época, especialmente quando consideramos o fato de que tanto Jesus quanto Paulo foram iconoclastas na questão de gênero da sua sociedade e o fato de que ambos não hesitaram em atacar instituições e práticas culturais que fugiam do plano de Deus. As implicações de simplesmente relegar texto após texto da palavra de Deus para as prateleiras de irrelevância minam a autoridade das Escrituras. E fica a pergunta: por que Paulo e Pedro, em 4 textos independentes, chamam a mulher para submissão ao próprio marido? A chave para entender a importância da submissão na administração divina é o uso que o apóstolo Paulo faz da analogia entre Cristo e a Igreja. Repetidas vezes em Efésios 5:22-33 ele invoca essa analogia para enaltecer a dignidade dos papéis de homem e mulher no lar. Submissão feminina no lar exalta a beleza do relacionamento existente entre a Igreja e Cristo. Em Efésios 5:22, a mulher se submete ao marido, como ao Senhor, ou seja, como um ato de obediência a Cristo. Seja o marido merecedor da sua lealdade ou não. A criação da mulher como auxiliadora do homem não implica inferioridade, mas em uma missão de complementação em que o análogo mais próximo é o socorro que Deus dá ao homem em tempos de necessidade ou crise. A tarefa da mulher neste sentido é digna e exaltada, mesmo que seja subordinada à liderança masculina. Nada no texto justifica a opressão da mulher pelo homem, mas, sim, uma santa cooperação em que cada um desenvolve seus papéis como reflexo da própria Trindade. Outros textos mais adiante na palavra de Deus esclarecerão a suprema importância do jugo igual no matrimônio, justamente para que ambos, marido e mulher, possam servir o reino de Deus e exaltar o Filho de Deus pela complementação mútua dentro do mesmo compromisso espiritual. E exatamente o que Deus está exigindo da mulher? Mais uma vez encontramos muita confusão sobre o verdadeiro significado do termo submissão. 3. A submissão significa alinhar-se debaixo da autoridade do marido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5:23-24. O terceiro toque do artista define a submissão. Não é uma submissão como se fosse menos importante que a do homem, mas é uma missão de apoio. Certa vez alguém definiu submissão como a arte de saber quando agachar-se para que Deus possa bater em seu marido. Também não é isso que Paulo pede. O verbo grego traduzido como submissão traz a ideia de colocar-se em ordem debaixo de autoridade. O tempo presente enfatiza que essa atitude deve caracterizar o comportamento da mulher, pelo poder do Espírito. A ideia de alinhar-se debaixo da liderança do marido, para o bom funcionamento do lar, não é porque a mulher é inferior, menos capaz ou menos perita. Não pode haver 2 chefes decidindo tudo no lar. De novo, isso não significa autonomia do homem, mas que, em última análise, a responsabilidade de liderar e decidir é dele. A responsabilidade é dele, a culpa será dele e a mulher fica protegida quando entra debaixo da autoridade dele. Alguns alegam que submissão difere de obediência, mas a primeira qualidade provavelmente inclui a segunda. Embora a palavra obediência não apareça em Efésios 5, usa-se sim no texto paralelo de 1 Pedro 3.
5 e 6, no qual a obediência de Sara ao seu marido Abraão ilustra o princípio de submissão. Elise Fitzpatrick comenta o papel da mulher em relação ao homem, sendo ambos imagem de Deus, mas diferentes na maneira em que se relacionam. Tanto Adão quanto Eva foram criados à imagem de Deus. Embora fossem iguais perante Deus, Eva foi criada com capacidades e chamados diferentes. Adão foi criado primeiro para refletir e adorar a Deus, tal como aconteceu com Eva. Esta, no entanto, tinha também um chamado secundário, honrar Adão e ser uma auxiliadora. É devido a essa diferença em projeto e chamado que as mulheres pensam, desejam e pecam em maneiras particularmente femininas. Vemos uma ilustração dessa ideia no alinhamento dos pneus de um carro. Certa vez, quando morávamos no estado de Texas, tivemos um pequeno acidente depois de uma tempestade de gelo. Nosso carro derrapou no gelo e girou uns 360 graus até que bateu no guarda-corpo do acostamento. Ninguém se feriu, mas o carro nunca mais foi o mesmo. O chassi ficou arrebentado, ao ponto que parecia um seria andando torto. O eixo da frente ficou desalinhado com o eixo de trás. Então os pneus de trás pareciam que queriam andar em uma direção enquanto os dianteiros queriam andar em outra. Foi um caos total. Para o bom andamento do carro chamado família, mesmo que todos os pneus sejam iguais, mesmo material, mesma fabricação, é necessário que alguns andem na frente e outros atrás. Os da frente enfrentam os perigos da estrada primeiro, mas também estabelecem a direção. Os de trás evitam alguns dos buracos da vida se é que os líderes estejam desempenhando bem seu papel. Mas às vezes não têm a mesma visão da estrada dos da frente. 4. A submissão bíblica significa temer, respeitar o marido. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite, tema, o marido. Efésios 5, 32 a 33. Já notamos que o termo submissão significa alinhar-se debaixo da autoridade do marido. Mais uma vez descobrimos que Deus está preocupado com o coração da esposa. Submissão sem respeito é como obediência sem honra, oca, vazia, hipócrita. Vemos isso na criação de nossos filhos. Infelizmente, muitos pais hoje se contentam com uma suposta obediência, mesmo forçada, mesmo da boca para fora. Deus, porém, chama filhos não somente para obedecer, mas também para honrar. A ponte que liga obediência e honra é a submissão. O pai quer que seus filhos não somente façam o que ele pede, mas que o façam de todo o coração. Deus não aceita outro tipo de obediência. Da mesma forma, Deus pede que as mulheres se alinhem debaixo da autoridade dos maridos, mas ele vai um passo além do mero ato ou fato de aceitar a palavra dele como final. Voltando à ilustração da dobradiça, se for desalinhada, chiará e rangerá de forma desagradável. Talvez seja isso o que o autor de Provérbios chama de gotejar contínuo. Conforme Salomão, seria melhor morar no canto do telhado da casa do que viver com uma mulher assim. Provérbios 25 e 24, 21 e 9, a essência do conceito bíblico de submissão é uma decisão de respeitar o marido, não importando a dignidade dele. Podemos resumir a ideia dizendo que a esposa deve ser a maior fã do marido dela. Mesmo que todos no mundo se virassem contra ele, o marido deveria ter a confiança de que pelo menos a esposa acredita nele. No texto de Efésios 5:22 a 33, descobrimos que a submissão da mulher ao marido é paralela à submissão da Igreja a Cristo. Certamente não é uma questão de obediência meramente formal, de liderança aceita, porém ressentida. Da mesma forma como a Igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve se submeter ao seu marido. Contudo, o versículo 33 esclarece esse aspecto interior que Paulo tem em mente quando resume sua instrução com uma nova palavra, e a esposa respeite a seu marido. A palavra respeitar literalmente significa temer. Infelizmente, o feminismo escancarado e o machismo pouco iluminado têm criado um ambiente em que é difícil resgatar o equilíbrio bíblico sobre os papéis. Na tentativa de amenizar o choque de um termo como temor para descrever a atitude da esposa para com o marido, perdemos a beleza dessa nova descrição. A ideia já foi introduzida no início do texto, 5 e 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Também nos dá uma dica quanto ao significado de temor para descrever o relacionamento conjugal. Isso nos faz lembrar do temor do Senhor, que traz a ideia de respeito e amor. O temor do Senhor inclui submissão reverente à vontade do Senhor na atitude de um adorador verdadeiro. Trata-se de uma frase que significa relacionamento íntimo acompanhado por respeito profundo. 5. A submissão bíblica requer uma obra sobrenatural no coração da mulher.
O último toque do artista nos lembra de que a submissão deve ser praticada como convém no Senhor. É uma frase super importante. Lembra-nos de que o padrão é celestial e vem do Senhor. Temos de admitir que tudo o que Deus pede de nós para o bom funcionamento de um lar no qual Cristo reina é fora da nossa capacidade. Não é natural para o homem amar sacrificialmente sua esposa. A natureza normal da criança não é de obedecer e honrar os pais. Tudo no texto exige uma capacitação sobrenatural. No caso da mulher, Deus deixou muito claro desde o início que o efeito do pecado no relacionamento a dois estragaria o relacionamento de complementação, auxiliadora idônea 2:18. Substituindo por competição. Gênesis 13:16 fala desse resultado da queda. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Como já vimos, isso significa que a mulher teria a tendência natural de querer sobrepujar o marido, subjugá-lo, resistir à sua liderança e afirmar sua própria independência. Também diz que o homem, como resultado da queda, oprimirá a mulher, uma palavra que no texto sugere não uma liderança benéfica, mas opressiva. Então, se a tendência natural da mulher é de resistir à liderança do marido, e se a tendência natural do homem é de subjugar a mulher, como voltar ao padrão bíblico de complementação, harmonia e paz nos papéis do lar? A resposta está no poder sobrenatural e espiritual vindo como fruto da obra de Cristo. O ponto de partida para relacionamentos resgatados no lar começa com a plenitude, controle do Espírito e habitação plena da palavra em nossas vidas. Efésios 5:18 dá a ordem de ficarmos cheios do Espírito, com o resultado prático de que as esposas se submeterão aos seus maridos, ou seja, uma reversão da tendência natural da mulher. Pelo Espírito, pela nova capacitação vinda da obra da cruz de Cristo, ela se torna uma nova criatura. Essa é a única esperança para o lar, uma obra sobrenatural, em que a vida de Cristo Jesus está sendo reproduzida dia após dia na vida do homem e da mulher. A mulher se torna a Eva que Eva deveria ter sido. No final da sua discussão sobre os papéis da esposa e do marido, Paulo termina com uma declaração ao mesmo tempo chocante e gloriosa. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja, Efésios 5:32. Mais uma vez reconhecemos o poder ilustrativo que o casamento tem no plano divino. Além de espelhar aspectos da imagem de um Deus triuno, também ilustra a profundidade do amor entre Cristo e a Igreja. Quando Deus pinta o retrato maravilhoso da mulher submissa, faz outro ainda mais espetacular, que é da sua amada Igreja em sujeição ao seu Filho amado, para refletir e compartilhar. Como a esposa cristã pode demonstrar que ela é a maior fã do marido? Em que sentido submissão é mais uma atitude do que uma ação, embora certamente envolva ações, das 5 características que descrevem o que submissão bíblica significa? Qual é a mais difícil para você? Se você é solteira, qual você acha que seria mais difícil para você? A grande ideia. Cristo é exaltado no lar quando a mulher se submete ao próprio marido de todo o seu coração.